Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo, aqui pela RDC TV. Canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também as nossas plataformas digitais, onde você pode acompanhar a nossa programação em qualquer parte do mundo. Você pode optar pelo nosso site, rdctv.com.br. Você coloca / ao vivo e já tem acesso direto no player do site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Se você preferir, através das redes sociais, nós estamos com o Twitter, com o YouTube e também com o Facebook. Basta que para as 3 redes sociais você digite RDC TV Digital, em cada uma delas, evidentemente, e você vai estar conectado, linkado conosco. Sendo que pelo Facebook, você sabe, você participa conosco, interage mandando as suas mensagens aqui para o programa. E também é sempre bom lembrar que nós estamos no Instagram, mas aí no Instagram nós estamos com os bastidores da RDC TV. Mas é sempre uma curiosidade, né, para você acompanhar aqui o que acontece internamente, antes, durante e depois dos programas da RDC TV no nosso Instagram, @RDCTV Digital. E tem a possibilidade, claro, de você participar conosco através do nosso WhatsApp. WhatsApp 99815 9990. 99815 9990. Está lá com o Diogo Rossi. Hoje, além do Diogo, estamos com o Otávio Hoffmann e com o Bruno Flores para a gente debater a atuação, especialmente de Grêmio Internacional, na rodada que ainda está se desenvolvendo. Hoje nós temos jogos pela rodada do Campeonato Brasileiro. É a 9ª rodada, a rodada que antecede a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. E foi uma boa rodada, especialmente para a dupla Grenal, porque tivemos aí esse encerramento dessa fase, vamos dizer assim, com vitórias, né? O Grêmio vencendo o Botafogo no Rio de Janeiro e o Internacional vencendo o Bahia dentro de casa, dentro do Beira-Rio. Aliás, a gente vai se deter mais sobre esse jogo, realmente, porque muitas incidências nós tivemos aí, né? Especialmente no que tange a questão do VAR, do auxílio à arbitragem pelo vídeo. Eu não sei se foi o jogo que mais demorou desse Campeonato Brasileiro. Ainda não batemos o recorde. Não, foi ontem mesmo. Um jogo bateu o outro. É? O Inter teve 4 minutos de demora e o jogo do Flamengo contra o CSA teve 5 minutos e meio de demora. Mas por coisas diferentes, né? Sim. Achei o lance do Flamengo, que é o lance de mão do pênalti. Isso, extremamente discutível ali. É, a demora, muito interpretativo. E o do Inter até lá no estádio onde a gente estava, a gente começou a se perguntar, mas por que está demorando tanto? Se no lance normal parecia ter sido muito evidente o impedimento. Então, muito estranho. Bom, vamos falar sobre esses assuntos. Hoje tem seleção brasileira feminina que já está em campo enfrentando a Austrália. Aliás, a Austrália que é uma das favoritas para a competição. Não é? Isso. O time australiano é um time muito forte, não apenas na parte física, mas também na parte técnica. Eliminou o Brasil da última Copa do Mundo feminina, né? E depois nós demos o troco, foi na Olimpíada aqui, não foi? A Olimpíada no Brasil, não foi? Isso. Só que teve uma coisa surpreendente na primeira rodada da Copa do Mundo, que foi a derrota da Austrália para a Itália, né? Que não era esperado a Austrália perder para a Itália. A Austrália perdeu. E detalhe, se o Brasil ganhar da Austrália hoje, o Brasil praticamente elimina a Austrália da competição. Sim, porque a Itália deve ganhar da Jamaica. Isso, e aí a Itália iria 6, e o já era. Brasil iria 6, o grupo já estaria definido. Exato, né? já estaria E aí eliminado. a vitória da Austrália já não adiantaria de nada. Bom, a gente vai saber... 7 minutos, 0-0 ainda. 0-0. Vamos continuar torcendo aí para que as meninas tenham... Não é um jogo fácil, muito antes pelo contrário, mesmo com essa observação que fez o Diogo da derrota australiana para as italianas na primeira rodada da Copa do Mundo.
não é um jogo fácil para o Brasil. E o Brasil com a Marta, né? Pois é, mas e que Marta que vai estar em campo? Segundo o Vadão, ela estaria quase 100% para hoje. Então, acredito que ele só tenha escalado ela como titular, né? Porque ela tem 100% de condições. Ontem, a Emily Lima, que é a ex-treinadora da seleção brasileira, anterior ao Vadão, ela deu uma declaração polêmica. Ela disse que se a Marta não tivesse 100% no dia da convocação, ela não levaria a Marta para a Copa do Mundo. Independente se ela se recuperasse durante a competição. Porque ela precisaria de todas as jogadoras 100% do primeiro ao último dia. Eu achei muito polêmico. Eu acho que esse é um critério para jogadores comuns, jogadoras comuns no caso. Fagner, por exemplo, na seleção masculina. Exatamente, o Renato Augusto, sei lá, enfim, mas na seleção feminina, muitas outras atletas até você poderia adotar esse critério. A Marta, ela, 80% é melhor do que a maioria das atletas todas que estão jogando a Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Além de talento técnico, pelo perfil de liderança também, né? Claro. Referência dentro, fora de campo, vestiário. Psicologicamente tudo, ajuda muito evidente. você ter a Marta ali no teu time. Né? Orientação para uma equipe que passa por uma reformulação, apesar de ter jogadoras mais experientes como a própria Marta, como a Bárbara, que disputou a Olimpíada, como a própria Andressa Alves, a Cristiane, a Pretinha, aliás, a Formiga, ainda assim tem jogadores muito jovens nessa equipe. Então a presença da Marta é um balizador no meio de tudo isso, né? Por mais que ela estivesse lesionada quando da convocação. Né? Tem que ver se realmente ela vai reunir condições aí, não só para esse jogo, mas para o restante da competição. Muito bem, vamos passar aí para o masculino. A seleção brasileira joga amanhã, está definida, né? A que estreia na Copa América. Isso, o Alain vai substituir o Arthur com problema no joelho. Mas o Arthur permanece. Vai permanecer. Não Ontem corre ele mais. já fez exercícios físicos já mais fortes, com as simulações de situação de jogo, movimentação de jogo, e reagiu bem. Então, cortado ele não deve ser. Não corre mais risco de ser cortado. E eu achei interessante que eu estava assistindo o jogo pela televisão quando houve a lesão do Arthur, né? Tá? E o narrador achou que não tinha sido nada demais no lance e tal. Na hora eu achei que ele estava fora. Às vezes é uma falta de percepção, não sei se é a falta de prática, de conhecer o futebol, o que é. Me lembrou muito o choro dele na final da Libertadores da América. Sim. O choro de quem sabia, não é que eu não vou jogar os 45 finais da Libertadores, eu não vou jogar o Mundial. É mais ou menos aquele choro, eu senti assim. Bom, mas se está confirmado, e na frente confirmado o David Neres. Né? Isso, o David Neres junto com o Richarlison e o Firmino. Muito bem. Vamos passar para a nossa realidade aqui de Grêmio e de Internacional. O Grêmio ontem foi ao Rio de Janeiro. O Grêmio foi todo quebrado ontem. Na verdade, ele foi quebrado e se quebrou. Eu ia dizer, ficou mais quebrado ainda no vestiário. Porque, vamos lá, quem já não O Grêmio tinha... estava tipo um amigo meu ontem à noite. Hein? O Grêmio estava tipo um amigo meu ontem à noite. Coração partido. Coração partido. Chegou lá, inteirinho. E ficou mais... Não, já não estava inteiro. Não, mas inteirinho do que dava, né? Quem é que já não estava? O Kahneman, Cortez, Luan. Mas o Luan a gente já não sabe mais também qual é a realidade do Luan. Mas quem não estava? Kahneman, Cortez, Luan. Não tendo o Kahneman, a gente considera que o Paulo Miranda também não estava. Paulo Miranda também não. Matheus Henrique, Everton. Todos esses não estavam à disposição. Aí perdeu o Jeromel e o Maicon lá. Apenas Jeromel e Maicon no E o Rodrigues ao longo do jogo ainda, né? E o Rodrigues durante o jogo. Olha... O Grêmio terminou o jogo com Rômulo e Michel de zagueiros. Né? Isso ainda é explicável. Se tem mais umas 3 rodadas aí, eu não sei se o Grêmio consegue 11 para botar em campo. É uma observação interessante essa do Otávio. Mas dá quase um time do departamento médico. Veio bem a calhar essa parada para o Grêmio. Na hora certa. 9 desfalques com esses jogadores de ontem, que foram preservados por problema muscular, o Jeromel e o Maicon com problema na panturrilha, 9. O Grêmio deve recuperar 8 desses 9 para o retorno da Copa América. Porque o nono deve ser o Everton, e aí o Everton não deve voltar. A informação que eu recebi ontem sobre o Everton é que há 2 meses ele confidenciou a um amigo que está vendido. Ainda não sei, mas está negociado. Para quem? Tudo indica que é para o Manchester City da Inglaterra. Né? Para o City, Tudo indica.
Mas City que aí tá, tem City outro- tem tá outro- vendendo o Sané, né? Que é um alemão que joga na função do Everton. Tá vendendo ele. Então tudo se encaminha Só para queria isso. lembrar aí que o Grêmio tem o acréscimo do David Braz que sim. entra e vai ser Mas tem um outro apresentado jogador aqui. que talvez não volte imediatamente após a volta da Copa América. O que Tardelli, não vai me falar do Tardelli. Não, de lá, o Marcelo Oliveira. Claro que não é primeira opção, não é esse titular aí- nem nada do tipo. Mas pela gravidade da lesão, ele deve demorar mais um tempo ainda. Esse aí Então, eu não... deve seguir mais um tempo no departamento médico. Eu quase aposto que esse ano ele não volta a atuar. Quem? O difícil. Marcelo Marcelo Oliveira? Oliveira. Por quê? Pela gravidade da lesão dele. Ele rompeu 3 ligamentos. E à época ainda conversei com um primo meu que é ortopedista e ele vendo no lance real, ele já viu mais ou menos o que tinha sido, no outro dia foi confirmado. Ele falou, é muito grave mesmo e para um jogador que já tem uma idade avançada, muito difícil voltar a jogar futebol e voltar bem. Fazer a recuperação. É. Mas essa parada para o Grêmio também deve resolver a questão das titularidades, né? Ou a volta do Luan, ou definitivamente a manutenção do Jean-Pierre. E na lateral esquerda, especialmente a lateral esquerda. Né? O Cortez voltando é uma coisa absurda, né? Um abismo, né? Entre o Juninho e ele. E ontem eu fiquei surpreendido, foi com o Rodrigues, viu, Rogério? Demorou demais para ser aproveitado, na minha visão. Demais. O que ele jogou ontem, ele teve que defender sozinho, né? Sozinho, porque Foi o a Maicon... grande prova de fogo, O Michel, até o Michel se sentiu bem, jogando ao lado dele. Ele vinha tendo Ele vinha boas crescendo, atuações já. mas ontem era prova de fogo, né? Ele é muito inteiro, né? A gente vê assim, aquele vigor do jovem mesmo, e para um zagueiro faz muita diferença. A explosão, a velocidade que ele tem para chegar sempre na bola, ele está sempre no lance, faz muita diferença. Tá sempre ligado E a lesão dele foi o tipo da lesão, o que eu digo assim, é a sacanagem do atacante. Tá? Ele Deixou vê que o o joelho, zagueiro né? está cortando, o atacante não vai chegar na bola e ele deixa, não é o pé, porque daqui a pouco no pé, ele, atacante, pode se machucar. Ele deixa o joelho. Porque aí o joelho ou bate É que no o dele joelho, tá de como frente, bateu. né? O dele tá de bico, assim. Ou bate no joelho ou dá aquele tostãozinho na coxa musculatura. do adversário. Então é o tipo do lance que é o lance sem vergonha e terminou acontecendo. Tanto que eu acho que a lesão não foi entorse nem nada, né, do Rodrigues. Não, foi foi contusão mesmo. Contusão, Foi dar pancada. E aí dá a pancada e já começa a inchar um pouco e prejudica o movimento. Ele até que aguentou bastante tempo. Ele voltou, né, no jogo. segundo tempo, mesmo com o corpo frio. Mas aí começa a inchar e realmente prejudica demais. Mas nós vamos em seguidinha mostrar os lances da vitória do Grêmio, que eu confesso para vocês, eu gostei mesmo com todos esses desfalques, foi da atitude do Grêmio. O Grêmio, olha, e estava com o Tassiano jogando de volante. E o Darlan. Aí Terminou com o Darlan. Sabe? Mas o Grêmio sempre teve atitude, é o que eu cobro do Internacional. Tá? E cobro, claro, quando o Grêmio não tem, mas normalmente o Grêmio tem isso. O Grêmio pode perder, pode jogar mal, mas ele tem a atitude de querer ser sempre o protagonista, né, dentro de campo. E isso é o que eu cobro dos nossos times aqui, independente de ter toda a qualidade, toda a condição técnica, mas tem que procurar o protagonismo dentro da partida. E isso me agradou no Grêmio. Mas nós vamos em seguidinha mostrar os lances aí e falar mais, e também, claro, evidentemente, do jogo do Beira-Rio. Banrisul Digital, não esqueça, é um aplicativo completo para simplificar a sua vida que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari. Vamos de imediato, então, à reportagem da vitória do Grêmio com o Pedro Oliveira. Vamos lá, Pedro. Antes da bola rolar, as más notícias já começaram.
Jeromel e Maicon se machucaram no aquecimento e ficaram de fora da partida contra o Botafogo. É só você ver as outras equipes, ninguém tem 5, 6, 7, 8 desfalques. É só o Grêmio. Com bola rolando, o time de Renato não aparentava ter alguma sorte diferente do aquecimento. Felipe Vizeu, Diego Tardelli e Tassiano até tentaram, mas não levaram perigo a Diego Cavalieri. No outro lado, Joel Carli e João Paulo também eram ineficientes. A gente não conseguiu trazer o jogo para uma característica que a gente vem tendo. E foi um jogo de poucas oportunidades dos dois lados. Mas a coletividade do Grêmio, na minha visão, fez a diferença. Se as notícias eram ruins, no início do segundo tempo ainda piorou. Rodrigues, o único zagueiro do tricolor em campo, se machucou e deu lugar na defesa para Romo. Assim, o Grêmio tinha 2 volantes na zaga e acumulou 7 desfalques. E vocês me conhecem, eu não fico lamentando os desfalques. Eu tenho um grupo, treino um grupo. É lógico que nem sempre o entrosamento ele é igual à equipe que vem jogando mais seguido. Mas no momento do Grêmio, com todos esses desfalques, com todos esses jogadores entregues ao departamento médico, no momento para a gente importante eram os 3 pontos. Mesmo com todos os problemas, Jean-Pierre, em cobrança de falta, fez um lindo gol e deu uma grande vitória para o tricolor. Não foi só da superação, não. Aqui eu falei para vocês, o Grêmio enfrentou o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio dominou a partida. O Grêmio, além da posse de bola, o Grêmio criou inúmeras oportunidades. O Botafogo teve um chute ao nosso gol no finalzinho que o Paulo Vitor defendeu. Agora o Grêmio só volta a jogar no dia 10 de julho, mas até lá, ao menos, estará fora e distante da zona de rebaixamento. E no segundo tempo, nós vimos, pelo menos, aquilo que eu tenho cobrado do Jean-Pierre. Do Jean-Pierre ser um pouco mais vertical, né? Ser mais vertical. Tanto que o lance do gol foi ele que buscou. Eu vou ser muito crítico. Afora o gol, ele foi muito normal no jogo, Rogério. Tudo bem, que ele seja normal, Diogo, mas acontece o seguinte... Para um cara que é o camisa 10 do time... Ok, mas nós estamos considerando todos os desfalques do Grêmio e vamos cobrar do Jean-Pierre. Mas é que ele tinha que ser o diferencial, não? Ah, mas com todos esses desfalques, olha o meio-campo que ele estava inserido. Né? Bota o Jean-Pierre jogar com o meio-campo titular. Como todo jogador, ele também vai crescer. Então ontem... Queria essa expectativa para o Luan. Ele tinha que ter... Mas o Luan é um jogador já comprovado. Mas que não teve essa chance. O Luan já passou por isso. O Luan já teve um time estruturado para ele. Acho que foi tudo muito bom para o Grêmio. Vitória, gol do Jean-Pierre... Foi tudo muito bom. 11 pontos, recuperado na tabela de classificação. Agora é importante que nesses próximos 23 dias o Grêmio identifique que nem tudo está certo, né? Porque não pode ficar contente com o resultado do jogo contra o Fortaleza, que o Grêmio não fez uma boa partida, mas ganhou, e nem pode acreditar que ontem deu tudo certo também nos 90 minutos. O Grêmio jogou bem, mas jogou bem dentro dos limites que podia. Olha, mas os limites do Grêmio, eles eram muito baixos, eu diria. Porque com todas as alterações que o Renato teve que promover, e mais as de última hora, a expectativa que se tinha para o Grêmio não podia ser uma expectativa muito maior. Não, tudo bem. Não podia ser uma expectativa muito maior. E dentro do contexto do jogo, o Grêmio foi ele sendo o protagonista. Eu não vou chegar a ponto do que disse o Renato, domínio amplo do jogo e várias oportunidades e tal, mas que realmente o Botafogo não teve chances. O Grêmio teve mais chances que o Botafogo e, no meu entendimento, teve controle do jogo e a gente sentia que se o Grêmio forçasse um pouquinho mais, fosse um pouquinho mais agudo, o Grêmio definia o jogo. Eu acho que ontem o Grêmio teve uma coisa importante que nos últimos jogos não teve. Treinador. Porque o Grêmio entrou bloqueando bem as jogadas do Botafogo. O Eric, por exemplo, que é um dos principais jogadores do Botafogo, ele não conseguiu jogar. Estava bem bloqueado.
e a saída de bola com o Cícero também foi bloqueada. E depois o Renato fez boas alterações no time do Grêmio. É que às vezes você consegue isso. Tem muito do jogador adversário também ser submisso a uma marcação ou não. E isso acontece quando dos nossos times. Às vezes a gente cobra que o jogador do Grêmio ou do Internacional não saiu da marcação e tal. E isso depende muito daquele momento, tanto do jogador quanto da esquematização dos times. E o Grêmio ontem encaixou. Agora, se vai continuar assim e vai continuar nessa progressão, aquilo que eu falei quando foi a vitória sobre o Fortaleza, que era voo de galinha ainda, que era muito raso e curto, tá? O Grêmio agora com uma segunda vitória fora de casa, diante do Botafogo, e como bem disse o Renato, era o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio já começa a ter, né, uma altitude maior. Agora vamos ver se vai ter um plano de voo que seja mais longo. Só para usar essa analogia que o próprio Renato criou de decolar. De decolar. É que agora pelo menos o Grêmio vai para essa pausa, os jogadores vão descansar, depois vão treinar lá em Viamão com um pouco mais de tranquilidade, sem tanta dor de cabeça, porque o grande receio era o Grêmio daqui a pouco ir para essa pausa, passar um mês na zona de rebaixamento. Prejudica muito o time mentalmente, porque você já ia trabalhar a cabeça dos jogadores nas férias, pensando em, pessoal, quando voltar, a gente tem que voltar a jogar bem para sair da zona de rebaixamento. Agora não, o Grêmio está ali no meio de tabela, é trabalhar para subir um pouco mais, para evoluir, para voltar a jogar bem com mais consistência, recuperar a mecânica do jogo, aquela coisa toda que a gente destaca que o Grêmio perdeu, muito em função desses desfalques. Então o Grêmio vai ter primeiro descansa os atletas, depois recupera todo mundo e aí treina forte, porque o segundo semestre vai ser uma muito sequência pegado. boa, né? Acho que essa é a importância. E ver quem realmente vai voltar a ser titular. Porque se nesses 30 dias não recuperar tanto a forma física quanto a forma técnica, então, amigo, esquece. Eu acho que esquece. Eu acho que de todos os jogadores que estão fora, todos, o Grêmio tem alguns que voltam automaticamente à titularidade e fazem muita falta. Jeromel e Kahneman são os 2 primeiros. Sim. Fazem muita falta. Bruno Cortez faz muita falta. Na defesa, sim. Michael e Matheus Henrique fazem falta, mas não sei se juntos darão certo. A partir daí é que vem a composição. A partir daí que o Renato tem que quebrar a cabeça. Luan. Que Luan? Eu acho que de imediato igual ele não volta a titularidade. E aí, claro, né, a gente não sabe se o Everton vai voltar ou não, a tendência é que não volte. O que eu achei interessante no jogo de ontem é quando deu a falta no Jean-Pierre, o Juninho Capixaba pegou a bola rapidamente e eu digo, mas o Juninho vai bater? Tá? Sim. E aí o Jean-Pierre, eu não sei se aquilo ali é alguma coisa já treinada para tentar confundir o goleiro adversário. Pelo Juninho ser canhoto, daqui a pouco realmente o goleiro armar a barreira bem para o canto e sobrar aquele lado do goleiro ali para o Jean-Pierre. Mas de qualquer maneira, a bola do Jean-Pierre passou onde estavam os jogadores do Grêmio. Sim. Né? Naquele, vamos dizer, prolongamento de barreira, e o Diego Cavalieri... Passou longe da bola. Normal, né? O Diego Cavalieri, eu não sei, chegou na seleção uma vez, não chegou? Chegou ao Liverpool. Chegou ao Liverpool da Inglaterra. Eu não consigo entender algumas contratações ou avaliações, sinceramente. Não consigo entender. Foi titular numa campanha bem mediana do Crystal Palace na Inglaterra também. Tenho minhas dúvidas se ele não estava na derrota para o São Paulo até. No Mundial. É um goleiro normal, goleirinho como normal. Reserva, né? É um goleirinho. No próprio canto dele, não poderia tomar aquele gol, né? Eu não sou goleiro, mas... Eu até, Rogério, eu não sou extremista. Até pode tomar numa circunstância. Mas tem que ir na bola, né? Mas é que ele é um goleirinho fraco. Mas tudo bem. O mérito ali foi da cobrança do Jean-Pierre e do ensaio que certamente teve ali pelo posicionamento dos jogadores que estavam na barreira. Posso fazer a atualização minuto a minuto aqui? Tá 0-0 ainda? Não, a seleção da Austrália quase abriu o marcador num lance de pênalti, só que o VAR anulou o pênalti. A bola tocou na mão da jogadora da Austrália anteriormente e o pênalti foi anulado. E agora a árbitra de campo acaba de marcar o pênalti para o Brasil. A pênalti a favor do Brasil. Agora a pênalti a favor do Brasil. E aquele seria contra o Brasil, Contra o Brasil. Então o VAR já ajudou o Brasil. Tá bom. Então vou fazer o seguinte, enquanto o pênalti está preparando aí para ser batido, nós vamos fazer um break aqui rapidinho, lembrando para vocês que o Circuito Sesc de Corrida de Rua
né? Hoje teremos, nesse ano de 2019, um total de 19 etapas locais do Circuito Sesc de corridas, né? Além da grande final estadual que vai acontecer em Torres, no mês de dezembro. Então, se você quer participar ou quer saber em quais cidades que vão ocorrer as etapas do Circuito Sesc de corridas, basta que você acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, e você tem todas as informações aí no site do Sesc. Circuito Sesc de corridas 2019, com 19 etapas locais. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos para enfocar o Internacional e esse jogo aí que teve a decisão do VAR. Já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Quando for na Serra, Gramado, Canela, dê um sobrevoo ali com a Tritaxi Aéreo. 1-0 Brasil, então, gente? 1-0 Brasil, gol da Marta de pênalti. O Brasil abre o marcador e está eliminando a Austrália nesse momento. O Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo aqui, a Marta vai substituir o Neymar na seleção masculina. Olha. Ué, futebol ela tem, né, amigo? A Marta me lembra muito o Messi na seleção. São grandes jogadores, têm histórias incríveis, né? Cada um faz absolutamente tudo, mas chegam nas suas seleções, a única diferença é que a Marta rende no Brasil, mas o Brasil não consegue conquistar. O Messi não rende e a Argentina não consegue vencer, né? Mas o fim das histórias são bem parecidas. Ambos não conseguem vencer, né? Mas tudo bem, o Brasil é bem melhor do que a Argentina, por exemplo, né? No futebol masculino. No futebol feminino, o Brasil está acima. O João Feijó está dizendo aqui, ó, eu já não consigo mais ouvir essas frases desse cara. Eu já falei para vocês, eu não estou reclamando das lesões, ele está falando do Renato, né? Porque o Renato sempre repete isso nas entrevistas coletivas também. Mas, enfim. E o Internacional, hein? E o Internacional, o jogo começou até com o Bahia dando alguns sustos no Internacional, chegou 2 vezes à frente. É bom time o Bahia, né? Com aquele grandalhão com o centroavante, o Fernandão. Não é? Teve 2 oportunidades, um cabeceio passou perto do gol do Marcelo Lomba. Bola aérea do Inter, né? Especialmente a entrada do Arthur Kaique ali nas costas do Wendel. Ele cabeceou uma bola, acho que já era no segundo tempo. Não. No primeiro tempo. O Lomba fez uma defesa tranquila, mas ele... Olha, acho que ele nem pulou para cabecear sozinho na cara do Lomba. Baixinho, né? Pelo menos para padrão de futebol, né? É um cara, talvez aí de... Não é o cara para cabecear. Não é o cara mais cogitado aí a se fazer um lance de cabeça, mas ele teve pelo menos 3 lançamentos seguidos que ele levou vantagem e conseguiu o cabeceio. Esse que o Otávio falou que o Lomba defendeu. Teve um outro que ele mandou para fora que ele errou o cabeceio, ele estava sozinho. E um que ele até estava marcado, a bola passou pelo Roberto, ele deu o toque e a bola passou por cima do gol do Lomba. E aí ainda a assistência do gol do Bahia, que o Lomba falha, é do Arthur Kaique também dentro da área. A questão da bola aérea, se você não tem, além dos 2 zagueiros, tá, pelo menos um jogador, um dos laterais que seja bom de cabeceio, você vai sofrer. Vai sofrer. Eu sempre lembro um lateral que não tinha muita estatura, do próprio Internacional, mas que era um excelente cabeceador, que era o Ceará. O Ceará era um jogador que tinha uma impulsão, né, e um tempo de bola para o cabeceio perante o adversário extraordinário. Extraordinário. E então precisa, o Internacional não tem isso no Wendel, tá? Não tem isso no Zeca, e mesmo no Iago, titular da lateral esquerda, também o Iago não é um bom cabeceador. Mas ainda é melhor que o... Melhor que o Wendel, sem dúvida alguma. O Wendel precisou de um socorro do Nico
especialmente no primeiro tempo. Sim. Com as subidas do Nino Paraíba, precisou de muita ajuda do Nico. E por mais que o Nico tenha passado mais um jogo em branco, não tenha criado grandes jogadas, pelo menos essa parte da recomposição, ele foi muito importante, porque o Wendel deixou muito buraco ali. E eu acho que é isso que está deixando o Nico irritado. Ontem, quando ele saiu substituído, ele deu um safanão no microfone ali, no show ambiente. Além do fato de que faz 15 jogos que ele não faz um golzinho. Mas justamente por isso, a função que ele está desempenhando é uma função que sacrifica ele, no sentido de ficar mais perto do centroavante, mais perto do gol adversário, e está sendo substituído. E isso é uma coisa que, para o jogador de futebol, eu estou fazendo o que me pedem. Eu não sei se o Nico sai substituído, essa é uma dúvida que eu tenho, e eu não ouvi ainda o Odair falar sobre isso. Se é porque ele cansa e não tem condições de aguentar os 90 minutos, eu acho que sim. Ou se é uma opção técnica por causa do jogo. Porque, assim, ó, se é uma opção... Mas está sendo sempre ele substituído. Pois é, tanto é, Rogério. Se é o que me parece que é uma opção. Tanto é, Rogério, que o jogo termina, todos os jogadores, até do banco de reservas do Inter, levantam, saem da casa-mata, vão para dentro do campo para agradecer a torcida, e o Nico, que começou o jogo, mas saiu, levanta e vai direto para o vestiário. Ele não vai para o campo para agradecer a torcida. Que o Nico está visivelmente incomodado. Que ele está visivelmente incomodado e o jogador fica incomodado nessa situação. Quando ele está cumprindo algo que foi determinado para ele em prejuízo, vamos dizer, do próprio brilho pessoal, da própria vantagem pessoal, e vem sendo substituído sistematicamente. Pois é. Não tem nada que deixe o jogador mais contrariado e irritado do que isso. É importante a gente salientar, e pelo menos da minha parte, isso, ele tem contribuído, não tem deixado de contribuir. Mas, né, a gente estava muito acostumado a ver o Nico Lopes sendo o definidor, o decisivo, cara que solucionava os problemas. Ele é o cara que, contra o Alianza Lima, faz gol com chute de fora da área. Isso. E a gente vê ele arriscando poucos chutes hoje, a gente vê ele chegando um pouco perto da zona do gol. Isso é que preocupa bastante. E até na parte criativa ele também não vem assim. Eu acho que se fosse destacar algo positivo do Nico nos últimos jogos seria isso, a questão tática, o apoio ao Wendel, enfim, mas ofensivamente, na parte criativa e na parte de finalizações, eu acho que ele tem contribuído muito pouco. Para isso ele tem que estar mais junto e mais liberado para isso, né? É o que precisa. O Márcio Martins Fraga está dizendo que o Wendel é preguiçoso. Não sei se preguiçoso, Márcio, seria a expressão correta. Eu vou usar a expressão do Thiago Rocha. Expressão não, a opinião do Thiago Rocha. Ele é sem sangue. Ele é muito técnico. O Wendel é um jogador técnico. Tem habilidade, quer dizer. Mas é um jogador que ele não é vibrante. Então. Hein? Vamos ligar no 220, bota um pezinho dele molhado. Mas não adianta, ele não é um jogador vibrante. Mas enfim, vamos passar para os lances aí. Vamos primeiro ver a reportagem da partida do Inter contra o Bahia com o repórter Guilherme Paz, e depois a gente isola especialmente o gol do Rodrigo Lindoso. Vamos lá, Guilherme. 12 de julho, Dia dos Namorados. Foi no Beira-Rio que um outro caso de amor, um relacionamento antigo, recebeu um presente. Depois de 10 anos de namoro, foram precisamente 450 encontros do Internacional com o D'Alessandro. Que homem! Recebeu uma homenagem pelas 450 partidas com a camisa do Colorado. Mas o presente também foi retribuído com um golaço contra o Bahia. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. O tricolor baiano tentou atrapalhar a noite, com cruzamento de Nino Paraíba 2 vezes. Até que a grande polêmica aconteceu. Lindoso, aproveitando o cabeceio de Sobis, abriu o placar. Mas o auxiliar marcou o impedimento, lance que teve que ser revisto pelo VAR. E olha, demorou. Mas foi validado. 1-0 Inter. O goleiro Douglas teve que sair do gol para impedir lançamento para Nico. E na sobra, Sobis tentou.
Douglas, que ainda parou Sobis e Nico no mesmo lance e fez uma defesa monstruosa para impedir o gol de D'Alessandro. Na segunda etapa, Rafael Sobis continuava tentando. Viu Douglas fazer milagres. Só que um chute muito despretensioso, uma falha. Gol de Sobis, 2-0 Inter. Mas não foi só Douglas que falhou, Marcelo Lomba também. Em uma indecisão, o goleiro colorado deixou Arthur Kaique escorar para Fernandão, para fazer o gol do Bahia. E com um 2-1 na conta, estava faltando dele um golaço de D'Alessandro para fechar a vitória. 3-1 Inter. Futebol agora só depois da parada da Copa América. O Internacional já tem logo uma pedreira na reapresentação. No dia 10 de julho, pega o Palmeiras. Mas até lá, alguns dias de folga e o Colorado se reapresenta apenas no dia 22 de julho. No mesmo dia, viaja para Atibaia, interior do estado de São Paulo, para fazer uma espécie de pré-temporada nesse meio do ano. Mas até lá, é tempo suficiente para o departamento médico recuperar alguns jogadores. Comentários e as pessoas falando a respeito dessa volta, né, do recesso, que vai ser uma volta muito forte. 3 em 3 dias jogo decisivo, e isso é difícil para qualquer equipe. Então a gente tem que estar muito preparado, com um grupo muito bem treinado, para que a gente possa, já na primeira partida, que já é a partida de fora de casa das quartas de finais da Copa do Brasil, a gente possa estar muito forte, muito competitivo. Então, a gente está muito tranquilo, porque a gente tem conversas diárias e qualquer coisa a gente está atento a essas situações. Vai ser uma pedreira para o Internacional mesmo, porque é uma sequência complicada de jogos, né? Jogos importantes. E volta no jogo difícil contra o Palmeiras, né? Pega a Copa do Brasil, pega Libertadores da América e um Grenal ainda. Um Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, depois da volta é Grenal. 2-0, viu, Rogério? 2-0 para o Brasil, gol da Cristiane. Pegou num contra-ataque, que é o estilo de jogo da seleção brasileira feminina, né? Muito bem, Brasil. É só bola esticada, na velocidade da... O importante é vencer. Ou o cruzamento. Tá certo. Agora, além da incidência do VAR, que a gente vai em detalhes analisar, nós tivemos 2 frangaços nesse jogo aí que foram fantásticos, né? Eu acho o lance do Douglas Friedrich bem pior do que o do Marcelo Lomba, né? Porque ali a tomada de decisão do Marcelo Lomba no lance é o kick que ele não calcula bem. Tá, mas então eu vou te dizer, para mim, se eu tomasse os 2 gols, o pior é o do Marcelo Lomba. Por causa do kick? O pior é o do Marcelo Lomba. Não, porque tu tem 2 oportunidades de tu te sobrepor ao teu adversário, tá? Inclusive na força e no alcance da tua mão, porque tu tá subindo com os braços, tu tem que ser mais alto que o atacante. Não tem, tá? E ele vai mole nas 2 vezes. Ele vai frouxo nos 2 lances. Na primeira ele nem ergue os braços. Ele vai desajeitado. Na primeira ele erra totalmente. Ele nem ergue os braços. Ele sai junto com o atacante. Aí os 2 erram a bola, o atacante e o Lomba. Foi estranho porque o Arthur Kaique é tão baixinho que o Lomba não estica o braço, ele não faz menção de pegar a bola. Eu não sei se ele ficou esperando que daqui a pouco o Arthur Kaique vai jogar o corpo nele, aí ele cai e sofre uma falta. Porque ele simplesmente fica parado, ele para... Aí a bola quica, parece que ele se desligou por um segundo. Porque o do goleiro do Bahia, como é o nome do menino? O Douglas, é daquele lance onde ele está preparado para uma porrada que vai vir do Rafael Sobis, não vem, a bola quica, o Rafael Sobis pegou tão errado na bola, né, tão errado na bola que ele ficou com vergonha de comemorar, né? Ficou constrangido de comemorar o gol do Rafael Sobis, tá? E aí, exatamente isso que vem. É uma bola tão fácil, tá? O goleiro já está pensando naquele momento de catar a bola em fazer a reposição. Tá? E aí é traído justamente por isso. É um excesso de autoconfiança,
tá? no pegar. Agora, o do Lomba não, o do Lomba é um defeito, e o Lomba já mostrou isso em outros gols que tomou, nesse tipo de enfrentamento, que ele tem que ir para esse tipo de choque com o adversário. O Marcelo Lomba fica completamente desajeitado. Sai no fim do jogo assim, né? Fica completamente desajeitado. É uma bola que quica no chão e o Lomba sai, mas ele sai com alguma deficiência e o Prato faz o gol e... Mas enfim, terminou nesse jogo, né, não tendo uma repercussão maior, porque o Internacional vencia por 2-1 e depois lá o D'Alessandro foi contemplado, inclusive, com o passe. Quem é que deu o passe para o D'Alessandro? O passe é o Patrick. É o Patrick. O Sobis aquela jogada. Acho que chega a desviar no meio da área correndo. O Patrick abre, cruza, a bola passa entre o Sobis e o defensor. E o D'Alessandro faz um baita do gol. E a bola vem e merecia, porque justamente no jogo de ontem foi homenageado, justificadamente homenageado, né? 450 jogos. É jogo, hein? O D'Alessandro. Ele está perdendo hoje para quem no Internacional? Tem mais jogos, o Luiz Carlos 20. O Valdomiro, que tem 800. Bom, o Valdomiro vai ser imbatível. O Valdomiro tem praticamente o dobro de jogos que completou o D'Alessandro ontem. 811, se não me falha a memória. 800 e tantos tem o Valdomiro. Hoje você não consegue que um jogador fique tanto tempo. Eu acho que o D'Alessandro vai passar ainda, o que está na frente dele. Sim, o Vinck, o Luiz Carlos. É o Vinck, né? Que tem mais 7 jogos. Isso. Me parece. Então, o D'Alessandro... 17 jogos, ele tem 467. 67, Então, acho que o D'Alessandro vai ultrapassar sem dúvida alguma. Agora vamos falar alguém ainda está contestando a tecnologia aí? Não contestando, mas eu briguei bastante com a imagem. Depois que surgiu o Gaciba divulgou a imagem com a linha e coisa, eu fiquei mais encasquetado porque eles colocam a linha do jogador do Inter no pé dele, só que ele está com o corpo projetado à frente. Para mim, o tronco dele está à frente do pé dele. Então essa linha tinha que estar mais para frente. Não, mas e a linha vertical? O que conta é a linha vertical. Tudo bem, mas é que se o pé dele está aqui, mas ele está com o corpo para frente, a linha dele é aqui. Ontem me falaram... E para mim a linha está no pé dele. Não, mas tu não está considerando essa linha vertical. A linha vertical, ela considera todo o corpo. A que rompe, né? Sim. Não, é que assim, o que me falaram... É a que baliza. O que me falaram ontem à noite, antes da imagem, tá? Que é uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Que é a visualização em perspectiva. Sim. Que é tu visualizar o lance na perspectiva do que ele está acontecendo. E assim, é muito difícil, e só a tecnologia mesmo, porque, por exemplo, se eu estou com o corpo projetado para frente, né? Por exemplo, se eu botar para frente meu corpo, e tiver um pé que a projeção não ultrapasse o pé, não está impedido. Sim. É muito difícil. Ainda bem que tem a tecnologia. Porque o que a gente tem que considerar? Física, né? Hein? É física isso, é ângulo de visão. Por exemplo, por que todos nós tivemos a impressão de que havia um impedimento? Né? Na tela plana da televisão. Né? No meu caso, talvez até no campo, estava no campo, Otávio, né? Também tivesse a impressão. Quem estivesse naquela mesma linha e a imagem fosse parada, teria a visão da tecnologia. Tá? O Bandeira é atraído por quê? Porque ele não tem a imagem congelada, a imagem está em movimento. E como é um detalhe... também, né? E como é um detalhe... Mas para a televisão, o que acontece? Em primeiro lugar, o Lindoso está no plano mais próximo. Tá? Claro. E depois, o mais importante, é de que a câmera não está exatamente na linha. A câmera está focando um pouco antes dessa linha em que estavam os jogadores. Por isso dá a impressão. O Lindoso está num primeiro plano e a câmera não está absolutamente angulada reta, ela está numa posição em diagonal, então traz a nítida impressão, e como era um lance limite, evidentemente limite, porque precisou da tecnologia, a impressão é de que tinha um impedimento grande. Gigante, claro. Mas aí vem então, que a gente vai mostrar as imagens que foram liberadas, não é? As imagens que foram liberadas e isso, ontem à noite, quem é que pedia isso na televisão? Alguém fazia esse pedido, não me lembro quem, não quero cometer injustiça, mas algum colega nosso do centro do país falava que era importante que a CBF liberasse essas imagens. Isso, e o Gaciba deixou bem claro que liberaria apenas hoje, como ele fez.
Ele analisou os lances e liberou hoje. E que depois da pausa para a Copa América vão fazer uma coletiva de imprensa para mostrar os principais erros. Os principais erros não, né? Mas os principais lances que foram usados o VAR nesse Brasileirão até agora. Demorou mais também por um problema da CBF também e dos clubes brasileiros, né? Que a CBF optou em não comprar o sistema 3D de imagem. Se tivesse comprado o sistema 3D, demoraria menos, porque aí você tem uma imagem em perspectiva de todos os lados. Sim. E aí você teria uma visão bem mais tranquila, né? Hoje teve que ser aplicado, né, um processo de tentativa de, né, análise da imagem, que na hora ali com o sistema 3D, a informação que eu tenho até é que o editor da TV, o editor de imagens da TV, ele foi chamado para poder ajudar os homens do VAR. Sim. Para cortar a imagem, para trazer para cá, para trazer as perspectivas para lá e para cá. Mas vamos dar uma olhada em detalhes aí das imagens. Primeiro é a imagem mais aberta, né, Diogo? Isso, é uma imagem mais aberta do lance. Vamos lá. Ó, que é essa aí. Ó, aquilo que eu te falei ali, por exemplo, onde imagens cedidas pela CBF, tá, Roberto? Por que a gente vê que a câmera ela não está exatamente na linha? Por isso que a gente... Então tem que fazer todo esse traçado aí. Aí a linha vertical aponta ali o zagueiro do Bahia em azul, o Jackson, e o Lindoso em vermelho. Tá? A outra imagem é melhor para mostrar isso que sim, mas aí, ainda nessa aí, que parece que o Lindoso está claramente impedido. Só que quando você faz a projeção na linha do campo, né, pela linha vertical, o Otávio, você vê que está projetada antes da linha azul do jogador do Bahia, entendeu? Então, isso é que foi preciso fazer, todo esse E o que te parece cálculo. o que te parece, assim, nessa imagem, dá a impressão do impedimento, é o braço ali do Lindoso, o braço direito dele, que tá na frente, só que o braço não faz gol, conta, né? Obviamente. Só que se tu leva o braço para frente, tu acha que o ombro também vai para frente, o ombro faz gol, né? O braço não conta, né? O braço não conta. Mas é muito difícil. Eu acho que esse talvez tenha sido o lance mais difícil. Mais difícil. Difícil para a tecnologia contestar e contrariar o que a visão humana estava flagrando. Confirmado, assim, está confirmado que acertou, né? A CBF confirma que o Igor Júnior Benevenuto, o árbitro do VAR, ele acertou. Sim. Imagina a projeção dele a partir de agora, né? Ah, sim. Em compensação vai ser o seguinte, ele não vai mais para o campo, ele vai ser sempre o árbitro do VAR agora. Eu só fiquei com uma dúvida, mas é a dúvida do chato, tá? Porque não tem muito a ver com o lance e com a análise do lance através do VAR. Sim. Mas a ordem do protocolo não é o Bandeira deixar seguir o lance? Mas é que terminou sendo seguido o lance. O Bandeira, marcou quando a bola estava dentro do gol. Depois que a bola está dentro do gol. Isso. Então, é isso que está aí. Daí o árbitro para na hora. Então, isso é o que acontece. Então, daí quando entra a bola no gol, o Bandeira levanta, ele o árbitro para antes da ninguém, comemoração mesmo, o árbitro já para. Ninguém, para mim, no mundo vai me dizer que um ser humano tem condições de olhar a batida da bola, que é o cabeceio do Sobis, e o movimento do Lindoso ao mesmo tempo. Mas enxergar o pé a distância dos pontos, né? Enxergar o pé é muito distante. Talvez só tenha um lance mais difícil que esse, que é quando conjuga o movimento do atacante ou do jogador que vai fazer o gol com o movimento do defensor saindo, que eles fazem um movimento oposto. Exatamente. Talvez seja só mais difícil do que Mas esse aí. A outra imagem que a CBF divulgou, Rogério, que é a de mais perto, Vamos lá. É nítido. Aí é nítido que não tem impedimento. É muito difícil, mas a perspectiva deixa nítida, porque o pé e o joelho do Lindoso, eles estão na linha do pé do Jackson. O problema é que a CBF não tem a imagem invertida, que é a imagem 3D que a CBF não quis comprar. Que daí a gente veria onde está o pé do Jackson. Porque aqui para quem está vendo em casa, tapado, né? lá na linha azul do Jackson, a linha pontilhada na vertical, o pé dele está lá embaixo. E é o pé dele pelo que braço do outro zagueiro. Exatamente. O Lucas Fonseca está na frente. Tivesse a imagem 3D, deu. Não teria essa discussão. Agora, o público tem que se acostumar com o VAR.
Esse é o VAR. Ele vai deixar agora a polêmica... É claro que os minutos de tempo parado ali são muito ruins, porque vai quebrando o clima, né? O torcedor pensa que vai comemorar ou não, aí daqui a pouco começa a vaiar, aí quando sai o gol comemora em dobro, porque era um gol que talvez não saísse, o Bahia estava bem no jogo, mas pra gente ver a complexidade do lance, não tem o que fazer. Tem que ficar parado até ter uma certeza, até ter uma definição do lance. Não tem e pior do que esse lance, porque vamos dizer assim, esse é um lance, se é que a gente pode dizer, matemático. Não é? Ou seja, a tecnologia ela é exata aí nesse aspecto. Agora, quando depende da interpretação, bateu na mão, ok, o VAR está mostrando que bateu na mão. Agora, aí vai pela interpretação do árbitro de campo, que é o lance do Palmeiras, que é o lance do Flamengo. Que é o lance que foi, mas nós não temos aí. Contra o CSA. Mas é surreal. É que é isso que tá, Rogério. Na minha visão, o VAR tem esse único problema. E o problema não é do VAR, né? O VAR vai sofrer esse problema porque a regra da arbitragem, ela traz esse problema. O lance do Lindoso, ele é claro, é uma regra clara. É ou não é um lance objetivo. Vamos colocar de novo as duas imagens, porque talvez ainda tenha gente que fique com dúvida a respeito disso aí. Tá? Então essa é a imagem mais aberta. Tá? Sempre lembrando, não se faz essa linha ao longo do campo. Essa ao longo do campo, ela passa a ser uma projeção da linha vertical, correto? Correto. A linha vertical que marca, porque tem que, como o Otávio falava, não é só a questão da parte do corpo que está mais recuada, no caso seria o pé do Lindoso. Isso. Teria que ser com a parte do corpo que no caso é a cabeça e o tronco mais projetados. Porque o que prejudica também é que o Jackson, ele está com a projeção para frente, ele está com o pé mais para trás e o corpo mais para frente virado, né, para o lado contrário do gol. E o Lindoso está ao contrário, né? Está com o pé mais para trás também, mas o corpo projetado para o gol. Então eles estão numa posição contrária. É diferente, você não pode ficar olhando só para os pés por isso. O Marcelo Mendonça está aqui no nosso Facebook gritando Colorado e tal. Né? Deixa eu ver o que mais. Quem mais que está aqui? O rival ontem teve 2 reforços. O Varmelho e o Douglas Vermelho. É o João Feijó que está dizendo que o Internacional teve reforço. Foi o Varmelho, não foi vermelho, foi o VAR, que agora o VAR foi vermelho. Agora é difícil, João, difícil. Tá aí, é a tecnologia, né? E o Douglas que tomou aquele frango. Mas o Douglas jogou bem antes, né? Ele recente tinha feito uma defesa. 2 defesas seguidas, Sobis, a cabeçada do Sobis. Ele estava indo muito bem no jogo, muito bem no jogo. Tanto é que, para mim, o grave do gol do Douglas é o momento, porque o goleiro está bem, o goleiro está sendo acionado, então não quer dizer que ele ficou, por exemplo, o Lomba ficou mais tempo parado no jogo, né? Sem ser acionado. Então, na primeira bola que ele teve que ser acionado, ele falhou. O Douglas não, o Douglas estava sendo exigido, estava indo bem, dando resposta, fazendo defesas difíceis, e o time dele estava perdendo de 1-0 só. E ainda ameaçando de alguma forma. São falhas diferentes, né? Mas uma é a falha de talvez não estar em ação e a outra falha é de estar muito em ação. E confiar demais por estar em ação. E já querer repor a bola e buscar o empate. São situações diferentes, mas que terminam levando a isso. Fim do primeiro tempo lá na Copa do Mundo, viu, Rogério? 2-1 para o Brasil. 2-1 para o Brasil, né? Aquela história da seleção da Austrália. O João Feijó não se entrega aqui. Ele diz a alegação de que o braço não faz gol e a cabeça também não faz gol, mas, João, ali está mostrando que a cabeça está antes do posicionamento do zagueiro do Bahia. Tá? O Márcio Martins Fraga está dizendo que VAR é futebol de robô. VAR é futebol de robô. Mas a tecnologia, ela está aí, né? Eu acho assim, muitos torcedores do Inter ontem concordaram antes da ação do VAR de que o Lindoso estava impedido. Pronto, está impedido, deu, não foi gol. Agora, eu achei que alguns torcedores do Inter, e aí é porque o caso foi com o Inter, poderia ter sido com qualquer outro clube, comemoraram o gol até de uma maneira assim constrangida, sabe?
E, por exemplo, mas será que acertou mesmo o VAR? Se era gol mesmo? Mas, gente, é uma tecnologia que está aí para contribuir. Eu estava vindo no rádio, aí fui passando e todo mundo, né? E eu estava nas cabines ali do Beira-Rio, consegui espichar a cabeça e ver pelo monitor das rádios que ficam atrás. E eu, continua impedida essa câmera. Aí o pessoal começou a falar, não, de repente o VAR tem uma câmera que não é a da TV. Deu, bom, se for assim, tudo bem. Agora, por essa câmera desse ângulo, está impedido, continua impedido. O VAR não tem outras câmeras que não sejam as da transmissão. Isso tem que ficar muito claro. Sim. O que o VAR, a incidência do VAR é que é todo feito um cálculo de projeção linear, né, das linhas em cima do tablado, que é o gramado. Que não isso foi feito que é feito na TV, no caso. Tá? Não, na TV não foi feito. Pois é, na TV não. isso. Então, claro, é isso que fica... Porque essa é uma imagem, sim, essa imagem do cálculo, da projeção das linhas é feita pelo VAR. Isso. E só é liberada com a concessão da CBF. E eu acho que o Gaciba só liberou essas imagens porque o VAR foi extremamente cobrado. Sim. Assim, o VAR não o equipamento, né? Mas eu digo a ação do VAR. Senão ele não teria liberado. Ele não teria liberado. Assim como ele, por exemplo, não liberou a explicação de por que não foi dado pênalti pro CSA. E também foi pro Gaciba mostrar também para todo mundo, olha, tá aqui, olha, vejam como é que tá funcionando, acertando. Claro, não tem nenhuma dúvida que foi feito isso aí também, óbvio, não tem nenhuma dúvida. E por ser um lance objetivo, porque o lance do pênalti do Flamengo é interpretativo, não adianta. Isso, exatamente, perfeito. Porque ou é ou não é, né? Tanto que algumas pessoas estranharam o árbitro de campo não ter ido até o VAR, porque em lance assim, ele não precisa, não é ele quem marca o impedimento. E ele não tem como ajudar com uma imagem, com uma imagem em perspectiva ou linha que nem foi feito ali, né? O Sérgio Luiz Rito Moreira, para a gente encerrar, tá aqui. Cambada de velho, só estão vendo erro. Se tivesse VAR quando roubaram do Inter o título de 2005, pênalti no Tinga, e aí seria futebol de robô? É uma resposta para o João Vejó. Realmente, se tivesse o VAR naquela oportunidade... Será? Tava tudo tão comprado ali que eu não sei, né? Até o VAR. Se duvidasse. Bom, mas está aí e com certeza nós vamos ter outros episódios do VAR aí para comentar. Agora, seria importante, como essa imagem foi liberada, que também, a exemplo de outros países, fosse liberado alguns diálogos também. Isso. Né? Entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Roberto Melo disse que só 2 clubes do Brasil solicitaram a liberação do áudio, né? O Grêmio e o Inter. Engraçado, né? Pois é, né? É uma briga que o presidente Romildo tem desde o início. Então, vamos ver se a gente vai aos poucos evoluindo. Mas né? no futebol, para as coisas ficarem cada vez mais claras. Nenhum campeonato tem a liberação do áudio. Futebol. Sim. Pelo menos eu não me lembro. Portugal liberou a caixa preta do VAR esses tempos aí, mas por uma circunstância muito específica. Mas que pelo menos sejam nessas circunstâncias. Isso. Né? Como foi a da imagem, que seja assim. Agora, nos outros esportes, todos têm, né? Todos têm. Basquete, NFL, tênis, vôlei. Bom, vamos encerrando por aqui. Se alguém ficou com dúvida ainda a respeito do VAR, né, a gente procurou mostrar as imagens que foram liberadas aí para esclarecer. Voltamos amanhã com o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV. Lembrando que a rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, temos jogos hoje à noite ainda. Amanhã estaremos de volta às 13h e agora o convite para você ficar na agradável companhia da colega Ali Klein com o programa Virou Moda. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.